Graça e paz. Nosso tema é recomeçando nossa paternidade espiritual. Está baseado em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, onde Paulo diz assim: ainda que vocês tenham tido muitos instrutores na fé, eu vos gerei, porque vocês são meus filhos. E o nosso assunto é paternidade espiritual. Com esse período de quarentenas, nós estamos isolados no sentido físico e não temos podido exercer nosso discipulado como deveríamos e como poderíamos. Mas é tempo de recomeçar nossa paternidade, o nosso compromisso de gerar e cuidar de filhos para Deus. A Bíblia diz em João capítulo 3, quando Jesus evangelizou Nicodemos, um dos principais dos fariseus da época, que aquele que é nascido da carne é carne, ou é carnal, é terreno, é mortal, e aquele que é nascido do Espírito, o Espírito do Senhor, é espírito, é espiritual. E ele reforça isso em 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 em diante, e finalzinho do capítulo 2 também, de primeira carta aos Coríntios. Filhos são gerados por pais. Normalmente geramos um filho de cada vez, com raríssimas exceções, gêmeos, trigêmeos. Mas filhos são gerados por pais, biologicamente falando, que cuidam deles. Usualmente a maioria dos pais que geram, cuidam. E nós temos a responsabilidade de gerarmos filhos para Deus. E ao gerarmos nos tornamos pais ou educadores ou discipuladores. Portanto, pais geram e pais cuidam. Agora, as pessoas nascem como? Espiritualmente falando. Elas nascem pela pregação do Evangelho, pela proclamação das boas novas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da voz humana, inclusive, que prega o Evangelho completo, bíblico, genuíno, e continua pregando toda a palavra ou todo o conselho de Deus. Um pai ou uma mãe espiritual é aquela pessoa que não somente fala, prega, mas acompanha e, sobretudo, dá testemunho de vida. Sua vida é um exemplo a ser seguido. Paulo, como pai espiritual que foi, tanto de filhos na fé como de filhos no ministério, ele próprio disse: sejam meus imitadores, porque o discipulado se faz também com exemplo de vida. Portanto, esse discipulado, além da pregação, além da oração, além do jejum, ele deve ser acompanhado também do ensino sistemático da palavra de Deus, por um tempo, por um bom tempo, ou por todo tempo, ou toda a vida. Nós podemos ter filhos na fé que outros vão cuidar para nós. Geramos, mas não temos possibilidade de discipulá-los. Outros podem ter filhos na fé que nós vamos adotá-los e discipulá-los. E ainda outros podem ser gerados por nós e nós vamos cuidar. O importante é que ninguém fique sem ser gerado e discipulado. Todos aceitarão, crerão na palavra de Deus, amarão a Cristo e o receberão em seus corações e se renderão a Ele? Não. Mas a Bíblia diz: lance o teu pão sobre as águas. A Bíblia ensina-nos a parábola do semeador. E a palavra de Deus em Cristo, por meio de Cristo, nos evangelhos, final dos evangelhos,
através do Cristo ressuscitado, nos dá uma ordem expressa: vão, façam discípulos, batize-os. Façamos assim. Não há outra maneira de termos igrejas saudáveis, crentes saudáveis, ministérios saudáveis, vida espiritual equilibrada, bom senso, a não ser por meio do discipulado. Não importa se você tenha 50 anos de conversão, você precisa continuar sendo discipulado. Da mesma maneira, se você já é convertido verdadeiramente a Cristo, você precisa assumir essa responsabilidade de pregar as boas novas e de discipular aqueles aos quais você alcança com essas boas novas. Faça isto e terás um tesouro nos céus. Que Deus o abençoe nessa empreitada, uma empreitada para toda a vida, uma obediência à ordem principal do Mestre. O coração de Deus bate pelo discipulado, pelo evangelismo, pelas missões. É isso que impulsiona a igreja e é a missão da igreja que cumpre a missão de Deus. Um abraço e que Deus te abençoe.